Bom dia, amigos e irmãos em Cristo. Good morning, my brothers and sisters in Christ. Estamos aqui na casa e na igreja de John Wesley. We are here at the Church of John Wesley and the museum. Nossa família Antunes Frasson, Our family, Frasson Antunes, ajudamos a fazer a tradução em português para todos seguir John Wesley, a vida de John Wesley. so our family helped translate the video that you Brazilians come here to see at the museum. Foi uma grande oportunidade, foi grande prazer que nós fizemos com alegria. It was a great pleasure and a big opportunity that we did with all of our kindness of our hearts, and we did it because we love the Lord and because we love this church. E eu convido a todos no Brasil, todos os pastores amigos que venham a Londres, que venham no City, venham visitar o Museu de John Wesley, a casa de John Wesley e a igreja. And I invite all of you, the pastors, the worshippers, our brothers and sisters in Christ from Brazil, or you that are a Brazilian living here in London, here in England, come to this church, come to the museum and have a look at the video. Visite o museu, visite a casa de John Wesley. Visit his house here. E tem em Bristol também tem outra casa de John Wesley, que é muito importante na Also igreja. go to Bristol, that there are more things to see about his life there. Espero que você goste e que você entenda na sua própria língua, nossa língua nativa. But we did this for you so that you, our brothers and sisters, can understand his life and his story in our native language, Portuguese. So I really hope that you enjoy the video. We'll be playing a little bit of it. And God bless you all. Deus abençoe vocês. Teresa foi a voz dela So também. it was my mom, Teresa Frasson, that did the voice. Foi um prazer pleasure. colaborar com essa iniciativa da Casa de John Wesley, To collaborate with you all. porque se o John Wesley fez a parte dele, não é adorar ou glorificar John Wesley, mas é adorar e glorificar o que ele fez para Jesus. And we're doing this not because we want to glorify or idolize John Wesley himself, but because of his work and his Ele queria levar ao mundo a palavra do Senhor. his work for the Lord, because he wanted to take the gospel to the streets. He wanted to take the gospel to the world. A nossa parte como cristãos é essa. And this is our part, like as Christians, to do the same. Foi um prazer maravilhoso fazer esse trabalho. So it was a pleasure to do that in our native language. E todos que puderem, saldo-americanos e todo cristão ou não cristãos, venham ver esse trabalho maravilhoso. And everyone who is Christian or non-Christian, come and see this wonderful work. God bless you. God bless you. Bye. Bye. Um pouquinho, vamos fazer uma live. If Methodism has a heart, Se o metodismo tem um coração, com certeza é aqui no caótico centro de Londres, onde este homem, John Wesley, anglicano, evangelista e poeta, construiu sua casa e paróquia no século XVIII. A Capela Wesley encontramos na City Road. Esta pequena Bíblia queimada foi encontrada no terreno da casa onde John Wesley nasceu. Estava claramente no incêndio e milagrosamente sobreviveu. O mesmo aconteceu com o próprio Wesley, nascido em 1703 na paróquia de Epworth, Lincolnshire. Quase morre quando criança em um incêndio que destrói a casa inteira de sua família. Ele sentiu que Deus o salvou para um propósito. E mais tarde na vida, citando a Bíblia, ele se referiu a si mesmo como um tição tirado do fogo. John foi enviado para Charterhouse School em Londres e depois para Oxford University. Em Oxford, ele e o seu irmão mais novo Charles faziam parte de um pequeno grupo de estudantes que se reuniam para estudar a Bíblia e orar. Eles chamavam-se do Holy Club, o Clube Sagrado. Seus métodos usados pelo grupo deu-lhes o nome de metodistas. Como não se importaram, o nome ficou. John já era um pastor anglicano, sabia que queria fazer mais, queria espalhar o evangelho e fazer o bem. Então ele e seus amigos do Holy Club começaram a ajudar os pobres e doentes.
visitando prisioneiros e abrindo uma escola. Eles foram motivados pela passagem lida na Bíblia: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esta passagem tornou-se um dos principais emblemas do metodismo. Aos seus 30 anos, John e Charles Wesley se tornaram clérigos. Familiarizados com as obras de todos os grandes pensadores, eles estudavam a Bíblia com devoção, podiam ler latim, grego e hebraico. Mas havia algo faltando em suas vidas. Então, passando alguns dias juntos, os dois encontraram o que estava faltando neles: uma conversão evangélica que mudou tudo. Esta janela na capela de Wesley comemora sua experiência. Para John, acontece na noite de 24 de maio de 1738. Estava ele em uma reunião religiosa em que a leitura era de um texto de Martinho Lutero. John descreve o que acontece em seguida em seu diário. Entre as 8h45 da noite, ele descrevia a mudança que Deus operou no coração através da fé em Cristo. Senti meu coração estranhamente aquecido. Senti que confiava em Cristo, somente em Cristo para a salvação. E me foi dada uma garantia de que Ele havia lavado meus pecados, até os meus, e me salvou da lei do pecado e da morte. A fé de John Wesley veio agora do seu coração, assim como da sua cabeça. Ele queria compartilhar com o que havia descoberto com o mundo todo, que o amor de Deus estava disponível para todos. Ele começou a evangelizar para quem quisesse ouvir, especialmente aos pobres. No século XVIII, no Reino Unido, havia muita gente pobre, das favelas de Londres, às minas de West Country e aos moinhos de Yorkshire. Wesley trazia esperança, ajuda prática para as pessoas que nada tinham e sem esperança. Este prato simples de estanho para a coleta era passada nas reuniões da primeira sociedade metodista em Londres, fundada por John e Charles Wesley. As reuniões aconteciam em uma fundição de armamentos em desuso adquirida por John Wesley em 1739, localizada na periferia da cidade. Mas a fundição era muito mais que um ponto de encontro. Havia alojamentos para Wesley e seus pregadores, escola para filhos de pobres, uma farmácia com medicamentos gratuitos, armazenamento para os livros que Wesley publicou e vendeu. E em tempos de dificuldade, comida e roupas eram distribuídas aos necessitados. A fundição era um verdadeiro centro comunitário. As sociedades metodistas estavam começando a se alastrar em cidades e vilas de todo o país. E Wesley visitou a maioria delas, inspirando, orientando e ajudando. Seu plano não era criar uma nova religião, mas simplesmente voltar ao básico, um amor a Deus e a toda a humanidade. Mas tudo isso custava dinheiro. Wesley usou todos os meios possíveis para arrecadar fundos. Coleções, assinaturas, venda de seus livros. Ele implorava de casa em casa. Isso tudo era usado para ajudar as pessoas e levar o Evangelho a todos. Os sapatos pequenos e elegantes de John Wesley e o chapéu sombrio nos lembram que ele era apenas um homem, não muito alto, nem tão santo e muitas vezes perturbado pelas dúvidas e preocupações. Alguns evangelistas começaram a pregar ao ar livre, tentando alcançar pessoas que não iam às igrejas. No início, Wesley achava que essa pregação de campo estava errada, quase pecaminosa. Mas ele viu o efeito poderoso que teve nos milhares que se reuniam para ouvi-lo. E assim pelos próximos 50 anos ele viajou, pregando tanto ao ar livre quanto para as sociedades metodistas em todas as partes do Reino Unido. Ele viajou mais de 250 mil milhas a cavalo e muitas vezes lendo enquanto andava. Ainda era oficialmente um padre anglicano e não tinha uma congregação própria. Isso não importava para Wesley quando escreveu esta famosa frase: "Eu vejo o mundo todo como minha congregação. Até aqui quero dizer que em qualquer parte que eu esteja, julgo ser certo. E meu dever é declarar a todos os que estão dispostos a ouvir as boas novas da salvação. Este é o trabalho que eu sei que Deus me chamou para fazer." Este púlpito foi feito especialmente para a nova capela que John Wesley construiu, aqui na City Road em Londres, no ano de 1778. É um púlpito bom, mas era originalmente ainda mais grandioso, com 3 andares,
para o lugar do pregador, leitor da palavra e o cantor. É um contraste interessante com o púlpito mais modesto que serviu na fundição por quase 40 anos. O metodismo estava amadurecendo. O próprio Wesley descreveu a nova capela como limpa, mas não boa, talvez minimizando o significado da mudança das instalações improvisadas da fundição para essa. Wesley aqui se firmou e liderou a Conferência Metodista de 1779, a primeira a ser realizada na nova capela. A melhor parte do ano Wesley ainda passava na estrada. Wesley ocupava os dias inteiros pregando, escrevendo sermões e recolhendo dinheiro para a caridade. O famoso Dr. Johnson reclamou dizendo: ele nunca está livre. Charles Wesley era tão ocupado quanto seu irmão. Pregava, viajava e escreveu milhares de livros. No século XIX era conhecido como o doce cantor do metodismo. Quando o famoso oleiro Josiah Wedgwood preparou um esplêndido bule de chá especial para Wesley, ele não imaginava que Wesley desaprovava o consumo de chá. Wesley pensou que o chá era prejudicial à saúde e à alma. Mesmo assim, o bule foi encontrado na casa de Wesley, que foi construída como parte do complexo da capela na City Road. O primeiro andar da casa era ocupado por Wesley, mas havia espaço suficiente em outros andares para pregadores itinerantes, com seus auxiliares, uma empregada e sua família. Quando Wesley estava em casa, se certificava de que todos na casa estivessem na cama às 9 da noite e acordassem às 5 da manhã para as orações matinais. Wesley faleceu em sua própria casa aos 87 anos. Alguns dias antes de morrer, ele escreveu para um jovem membro do parlamento, William Wilberforce, para que continuasse lutando contra a escravidão. As palavras finais de Wesley eram mensagens de esperança. O melhor de tudo isso é que Deus está conosco. Hoje essa mensagem ainda está no coração do metodismo e 70 milhões de pessoas em todo o mundo podem traçar suas próprias crenças voltadas para os Wesleys e os primeiros metodistas. Eu acho que a melhor coisa sobre o metodismo é que é um lugar para as pessoas do mundo todo virem estar conosco. Eu senti que era bem-vindo. Isso é o que significa o metodismo. Não importa quem você é, raça, cor, cultura, aos olhos de Deus, todo mundo é aceito por Ele. Para mim, metodismo é uma igreja receptiva e amiga em todos os aspectos. Não é só uma religião, é uma escolha de vida. Uma música preferida de Charles Wesley é difícil escolher. Minha música preferida de Charles Wesley é And Can It Be? Love Divine or Love's Excelling? Morning Has Broken. Now I have found the ground wherein. A frase que eu lembro é: ganhe o máximo que puder, salve o máximo que puder, doe o máximo que puder. A maldade não perde o seu caráter, mesmo tornando-se uma moda. John Wesley disse que o mundo era sua paróquia. Vá para aqueles que precisam e os que mais precisam de ti. Últimas palavras de Wesley. O melhor é que Deus está conosco. Nós precisamos de um novo John Wesley que traga de volta os verdadeiros valores para a nossa sociedade. Se John Wesley voltasse hoje, eu acho que as mesmas coisas que preocupavam ele no século XVIII o faria novamente se preocupar hoje. Wesley estaria nas ruas aproximando-se das pessoas e ganhando-as para Deus mais que pudesse.